Olá, sou Fabiana Góes e aqui no canal da Artrose hoje vamos falar sobre alimentos e como a forma mais adequada de você cozinhar para trazer benefício para o controle da artrose, via uma medida que a gente usa muito, que é a alimentação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, clique no botão para se inscrever e ativar o sininho para você receber as notificações. E se no final desse vídeo você gostou, dá um like para a gente saber que mais conteúdos desses podem ser úteis para outras pessoas e a gente continuar divulgando o conhecimento. Então, quando nós falamos de nutrição e alimentação, é uma das formas de tratar a artrose por uma via sem uso da medicação. E o alimento é muito importante pelas suas propriedades, seus benefícios ativos, os compostos, ricos em polifenóis, em vitaminas do complexo antioxidante. Então, nós temos uma gama de nutrientes que são importantes e que muitas vezes se perde pelo próprio modo de cozinhar. Se a gente começar falando sobre um alimento que é muito comum no dia a dia e que as pessoas utilizam muito como forma até de promover a redução do peso, que é o consumo dos vegetais, exemplo deste é o brócolis, rico em sulforafanos, ele vai trazer da classe das brássicas, ele traz um benefício muito grande para a sua alimentação. Mas às vezes a forma como você está cozinhando não é a forma adequada. E aí muitas vezes você acaba não trazendo o benefício desse alimento para a sua alimentação. Então, o brócolis, a primeira forma que a gente pode colocar aqui para você lembrar quando estiver fazendo os seus alimentos no dia a dia é cozinhe o brócolis em pouco tempo. Quanto mais você submeter o alimento, o brócolis, ao cozimento, esse eu estou trazendo o exemplo do brócolis, mais você vai perder as substâncias que são hidrossolúveis, ou seja, que ficam na água. E a gente pode observar isso vendo a cor do alimento, vendo a cor da água. Então, por exemplo, quanto mais tempo você cozinha, a cor do brócolis vai se perdendo para a água. E as cores dos alimentos traduzem a riqueza nutricional. Então, fica a minha dica, a minha orientação e recomendação para ti. Para preservar os nutrientes do brócolis, desse grande alimento, cozinhe em tempo reduzido, ou seja, de 3 a 5 minutos, e observe, quanto mais você perde cor do alimento para a água, mais nutrientes você está perdendo também, e prejudicando os benefícios que teria para a sua artrose. Tá? Então fica a dica. Aí você pode me perguntar, mas e a cenoura? Seria o mesmo tipo de cozimento? Teria a mesma forma de você perder, esse nutriente para a água? Não. A cenoura é um alimento que tem vitaminas que são lipossolúveis, ou seja, elas vão ficar diluídas quando você cozinha em um meio que tem um azeite de oliva, tá? O óleo de coco. Aí você observa que a cor foi perdida para aquele meio, mas muitas vezes a gente acaba utilizando o azeite de oliva para consumir. Então, tudo certo, você acaba absorvendo as vitaminas que estão ali, que são os beta-carotenos dos vegetais, tá bom? Então, no caso desses alimentos que contêm vitaminas lipossolúveis, você não vai perder. Você acaba absorvendo a partir do óleo, do óleo do azeite de oliva que a gente cozinha. Então, essa é a dica número 1 que nós falamos. Cozinhe poucos alimentos que têm vitaminas hidrossolúveis. E o exemplo foi o brócolis, que é muito comum eu observar isso no consultório, tá bom? Dica número 2. Existe uma forma de cozinhar que a gente deve evitar e que muitas pessoas utilizam como forma de reduzir o consumo de gordura, que é o calor seco. O que seria o calor seco? É o grelhar. O grelhado, na verdade, submete o alimento a altas temperaturas e que promove uma reação conhecida como glicação. A glicação de proteínas hoje é tida como uma das reações enzimáticas mais favorecendo o processo do envelhecimento. Como nós sabemos que a artrose é um processo degenerativo, considerar tudo que a gente possa eliminar da alimentação, principalmente para aqueles que sofrem com dores, pode trazer benefícios. Ou seja, muitas vezes grelhar expõe a proteína, a gordura, a temperaturas elevadas e um calor seco, ou seja, um calor que não é conduzido pela água, como por exemplo um cozinhar, cozinhar no vapor, na água, né? Ou seja, quando a gente cozinha um alimento seco, você promove o aumento de reações que são conhecidas como reações de glicação. É quase como um caramelar, um caramelizar o alimento, tornar aquele carboidrato um carboidrato com alterações da sua composição, a própria
gordura, que faz uma lipoxidação, que seria uma reação muito parecida, e nesse sentido você traz uma espécie de corpo estranho para o organismo. E aí o teu corpo começa a reagir de forma a produzir mais antioxidantes, mais estresse oxidativo e muitas vezes prejudicar o teu controle com o objetivo que seria controlar o peso. Você acaba usando uma forma de cozinhar que não é a mais adequada. O que fica a minha recomendação para você? Cozinhe ao vapor ou cozinhe com o próprio frango, ao invés de grelhar, fazer ele refogado, né, com o próprio tomate, com a cebola, onde você absorve e tem o conteúdo de água, e aí com isso você vai preservar mais as propriedades sem alterar tanto com base no calor seco. Outra forma que muitas vezes é ruim, o uso do forno, assar alimentos. Isso também é outra característica dos processos de glicação. Tá bom? Terceira forma que nós devemos reconsiderar para o controle, né, da artrose e as formas de cozinhar um alimento, que é muito conhecido por vários, o churrasco. Quando a gente também submete, né, a carne a altas temperaturas, com a presença do próprio carvão, a gente ativa alguns resíduos que podem ser tóxicos ao teu organismo. Então, o ideal é que você evite. Ninguém está te pedindo para parar de comer, mas muitas pessoas acabam fazendo um churrasco no domingo e levam esse consumo para toda semana. Eu vou fazer um carreteiro, isso é muito comum no Rio Grande do Sul. As pessoas acabam fazendo um carreteiro, ou utilizam para fazer uma farofa, ou utilizam para fazer um refogado. Eu te recomendo evitar esse tipo de preparo e trazer isso para a sua rotina diária. Por quê? Porque você submeter a proteína e a gordura da carne a temperaturas elevadas, você também promove resíduos que são tóxicos ao organismo. E quando a gente fala de artrose, a gente fala de articulação. E a articulação é como as curvas de um rio. Quanto mais toxinas você leva para as curvas desse rio, mais chances de você ter dores também. Então, isso é uma das formas da gente agregar valor ao cuidado nutricional para você que sofre com artrose. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, dá um like aqui para que a gente possa promover mais conteúdos relacionados a esse tipo de assunto. Obrigada, até lá!